A paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou o professor João Belarmino e hoje nós estamos aqui para falar sobre o tema da nossa escola bíblica dominical, da nossa lição de jovens deste segundo trimestre de 2021. E o tema é Ações de Graças pela Igreja de Corinto. Nós vamos aqui, inicialmente, ler o texto do dia, onde Paulo diz o seguinte: sempre dou graças ao meu Deus por vós e pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Paulo já inicia a sua carta falando sobre graça. Graça no grego quer dizer carisma, né? Era um presente dado a alguém que essa pessoa não merecia. Então, a graça é algo sobrenatural, é um presente de Deus dado a nós, que começa com a morte do Senhor Jesus Cristo. Por isso que João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, graça é dar, e Deus começa dando o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Pois bem, Paulo, no início dessa carta, ele começa aqui fazendo, dando as saudações à igreja, e ele começa aqui defendendo o seu apostolado. A gente sabe que Paulo, ele era alguém que veio logo após, um dos apóstolos de Jesus, que veio logo após a sua perseguição à igreja do Senhor, a morte de Estevão, e foi um dos apóstolos de Jesus que não viu Jesus corporalmente, mas ele teve uma visão, um arrebatamento de sentidos, e ele relata isso com muita propriedade nas suas 27 cartas, né? Paulo ele foi, por ser um perseguidor da igreja, inicialmente, ele teve algumas restrições para, como se diz, entrar e conhecer os apóstolos, estar em trânsito dentro da igreja. E ele faz defesa do seu apostolado, dizendo, a maioria das suas cartas, ele faz a sua defesa, dizendo que ele é apóstolo de Jesus. Depois nós vamos ver em seguida o reconhecimento dos chamados dos leitores. Paulo faz questão de reconhecer a vida de Deus nessas pessoas. Por exemplo, os coríntios eram pessoas que ele chama de santos, eram pessoas que se converteram, muitos deles foram convertidos ali do templo de Afrodite, diz: tais coisas alguns de vós foram isso, aquilo. Ele começa citando as características daquelas pessoas, e depois ele diz: mas agora vocês estão santificados pelo sangue de Jesus. E é uma das características de Paulo, nas suas conversas com seus discípulos, era que ele fazia questão de reconhecê-los, porque ele conhecia bem de perto as características, as necessidades, como um pastor que coloca o seu coração no estado das suas ovelhas. Então ele geralmente usa, faz o reconhecimento para depois ele, como um hábil pastor, usa o óleo e depois ele entra, quando necessário, com o cajado. E a igreja de Corinto vai passar pelo momento de repreensão por parte do apóstolo Paulo, porque algumas confusões estavam acontecendo, divisões partidárias dentro da igreja, inclusive desordens na hora do culto, inclusive no uso dos dons espirituais. E Paulo, como um sábio pastor que sabe confrontar no momento certo, quando existem problemas que não serão resolvidos
por si mesmo, mas que precisam ser tratados. Então Paulo era esse, não somente apóstolo, mas um pastor de igreja, que se preocupava com o estado espiritual da sua igreja. Uma outra coisa interessante relacionada a Paulo é que ele procurava demonstrar que ele não trabalhava sozinho. E logo no início das suas saudações, ele cita aqui o irmão Sóstenes, né, que ele tinha sido alguém que trabalhava, que era parte, né, ele era o chefe da sinagoga em Corinto, e que esse homem expôs inclusive a sua própria vida para defender o apóstolo. E Paulo reconhecia o trabalho desse homem, a dedicação desse servo de Deus com relação ao ministério. E aqui vai um princípio muito importante: reconhecimento é algo importante dentro não só do ministério, mas em qualquer área da nossa vida. Nós precisamos reconhecer quem nos ajuda. Nós nunca chegamos a lugar nenhum sem que alguém fosse usado por Deus para nos ajudar de alguma maneira. Então nós não podemos ser mal agradecidos. Nós devemos reconhecer o que Deus fez através dessa pessoa em nossa vida. E nós vamos entrar aqui na questão da igreja de Corinto. A igreja de Corinto foi uma das igrejas marcada pelos dons espirituais. E o que são os dons espirituais? Os dons espirituais é a capacitação para o serviço, né, do corpo de Cristo, né? É por isso que o Senhor, quando somos batizados com o Espírito Santo, nós precisamos, Paulo fala aqui em Coríntios, né, tem um capítulo inteiro ele falando sobre a questão dos dons espirituais. Vale a pena você, após esse vídeo aula, você adentrar com mais profundidade, onde você vai ver ele falando como nós devemos buscar os dons espirituais e qual é a base que deve assentar na nossa busca pelos dons espirituais. Lembrando que os dons espirituais são capacitação para o serviço. O segundo aspecto dos dons espirituais é que eles não definem a nossa espiritualidade. É bom que se diga que os dons, ou a igreja de Corinto, era uma igreja que, segundo Paulo, não faltava nenhum dos dons espirituais. Mas, entretanto, a igreja tinha um crescimento pujante nos dons espirituais, porém, em se tratando de maturidade espiritual, era praticamente quase nulo, né? Porquanto eles tinham disputas, tinham questões que eles levavam os irmãos perante os tribunais, e Paulo começa a chamar a atenção deles por conta disso. É por isso que a nossa recomendação para aqueles que buscam, e é tão importante a manifestação dos dons espirituais dentro da igreja, e os membros e os pastores devem estimular os membros a buscar os dons espirituais, porque os dons são as armas de Deus para nós fazer com que o evangelho seja pregado eficazmente com sinais e maravilhas. Mas precisamos entender que não é porque a pessoa tem os dons espirituais que dispensa ela a meditação da palavra de Deus, ou mesmo a busca, né, ao estudo da escola bíblica dominical. Paulo disse: olha, crescei na graça e no conhecimento. E esse conhecimento implica nós nos apropriarmos daquilo que Deus tem deixado para nós através da sua palavra. Pois bem, era o que tínhamos para hoje, e esse é o nosso primeiro momento sobre esta lição, onde Paulo ele agradece a Deus pela vida dos irmãos em Corinto, mas também ele aborda, né, ele faz menção do nome
de Sóstenes, mostrando como é importante o reconhecimento do trabalho de outras pessoas que nos ajudam a ser instrumentos de Deus. Mas também ele faz defesa do seu apostolado, nós já falamos sobre isso. E por último, Paulo trata sobre os dons espirituais, a importância dele no corpo de Cristo, mas que ele não define que a pessoa ela é espiritual, né? Ela precisa sim crescer na graça e no conhecimento. Que a paz de Deus continue sobre a sua vida. E antes de você finalizar esse vídeo, eu peço que você deixe o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, eu te convido a fazer isso hoje. Muito obrigado e fiquem com Deus.